essa mesa, os coordenadores estão como eu, né, o professor Rafael Moraes e o professor Camilo. Bom, estou contente, né? Sempre é um prazer estar aqui nas mesas do Iberojur. Então, no dia de hoje temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete apresentações. Para dar tempo e para a gente também não ficar o início da noite para quem está no Brasil e o final da noite para quem está nas outras regiões da Europa, todo mundo comer, conseguir tomar o café da tarde, todo mundo conseguir jantar, e esquematizamos aí o intervalo de 10 minutos. No máximo, a gente se estende um pouquinho mais ali, mas 10 minutos dá tempo. Sempre gosto de falar que estamos numa comunicação de trabalho. O que que é uma comunicação? Não é para explicar o artigo inteiro. Comunicação, você se apresenta, fala o que está pesquisando, fala sobre a metodologia, autores que estão lendo, considerações parciais. Isso é uma comunicação. Então, não é só para a gente saber o que que a gente está cobrando de cada evento, de cada situação acadêmica. Então, em 10 minutos dá sim para apresentar. É interessante apresentar em 10 minutos, porque daí todo mundo vai ser contemplado com a apresentação e a gente consegue abrir um espaço no final para discussão. Eu, de acordo com as más línguas, ouvi dizer que eu sou um dos mais chatos moderadores, que eu gosto sempre de perguntar, de fazer Nunca, jamais, não diga questionamento. isso. Quem foi que disse isso? Apanha aqui. Não, nada disso. Então, se todo mundo for rapidinho, a gente consegue todo mundo se apresentar. E assim, é uma coisa que eu falo, a gente quer pro outro o que a gente quer pra gente também, né? Então, todo mundo não quer apresentar? Maravilha. Então, todo mundo vai apresentar rápido e todo mundo vai ser o tempo tranquilo para apresentar. Bom, de acordo com isso, eu passo a palavra aqui para Dora Rezende Alves, da Universidade Portucalense, com o tema Ação por Incumprimento, uma garantia suficiente da integração europeia. Dessa forma, eu pergunto, a Dora já vejo aqui, eu não Sim, enxergo tão bem, senhora. mas eu vejo que está Está, presente, está o então som? passo a palavra. O som está bom? Está a ouvir? Está assim, Está maravilha. tudo em Então ordem? passo a palavra para você agora no intervalo de 10 minutos, tá bom? Muito Sim, obrigado. senhora. Muito obrigada, então. Muito boa tarde. Aqui em Portugal são 19 horas já, portanto, sim, concordo com o seu plano para poder ir jantar daqui a algum tempo e deixo desde já os meus agradecimentos, quer ao nosso grande líder, Fábio Veiga, que organiza todos esses eventos, como neste caso em especial ao professor Camilo, que também já esteve noutra sessão agora há uns minutos e que foi também responsável pela minha presença com um gentil convite. Também os meus cumprimentos ao senhor moderador, que já vi que está empenhado nas suas funções, por isso, muito obrigada e concordo consigo, subscrevo tudo o que disse. Se todos tivermos a palavra, todos ganhamos. Agora, isto só é possível, e aí mais uma vez os créditos ao professor Veiga, isto só é possível porque realmente depois existe a parte da publicação e cada um de nós pode aprofundar. Eu já vi aqui alguns temas que me interessam noutro painel, onde eu não consigo estar ao mesmo tempo, ou mesmo algumas das situações que eu vi no painel anterior que não consigo conferir todas as questões, e depois com a publicação, essa faceta torna-se possível e permite a investigação. Porque, como muito bem disse o senhor moderador, nós fazemos aqui algumas menções, algumas referências que depois são concretizadas no texto e de que nós, investigadores, precisamos desses dados, não é? No meu caso, por exemplo, vou falar de números, vou falar de alguns casos em particular do Tribunal de Justiça da União Europeia. Seria muito enfadonho estar aqui a indicar todas as questões. Pergunto se consigo compartilhar. Consigo? Consegue, consegue. A organização Consigo. falou que Então vou todos os tentar. presentes conseguem compartilhar. Vou tentar. Digam-me se está a funcionar. Está. Está a funcionar. Pronto, eu queria. Assim, fica melhor. Sim, senhora. Então, como foi referido, e indo rapidamente para as questões,
Hum, eh, pr- Proponho-me abordar, lá está, apenas alguns pontos sobre uma via judicial no Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto, no quadro desta organização regional, uma organização de Estados e de cidadãos que abrange agora 27 países da Europa, a chamada Pequena Europa, por contraposição a outras organizações internacionais, já lá voltaremos, então, especificamente, de acordo com os tratados chamados originários, que instituíram as comunidades europeias lá há 70 anos, em 1951 e em 1957, desde o início, e essa é a questão, desde o início, esses tratados previam uma via contenciosa chamada ação por incumprimento no Tribunal de Justiça, na altura chamado das Comunidades Europeias, com as modificações com as modificações, tudo certo? Sim, sim, tinha um áudio ligado, Com, mas desligou já. Pode ok. continuar. Com as modificações do Tratado de Lisboa em 2007, assinado em 2007 e que entrou em vigor em 2009, passamos então a falar do Tribunal de Justiça da União Europeia. Portanto, é uma via de recurso contenciosa que existe desde a origem, e a dúvida é se esta garantia jurisdicional será então suficiente para assegurar a continuidade e o sucesso da chamada integração europeia enquanto forma de funcionamento dos laços entre estes 27 países de uma forma que é inédita, é ímpar, na chamada cena internacional. Embora, sim, há um fenómeno de integração, nomeadamente junto de vós, no Mercosul, mas não com a profundidade e as características que a União Europeia alcançou. Isso torna esta via de recurso muito interessante. O que me proponho a fazer com base, acima de tudo, na documentação da própria União Europeia, saíram este mês, agora, há poucos dias, saíram primeiro as chamadas estatísticas judiciárias e logo de seguida o relatório anual do Tribunal de Justiça da União Europeia, que nos permite então seguir este percurso do acesso e dos resultados quanto à ação por incumprimento ou chamada por violação dos tratados. Como eu dizia, a União Europeia foi criada então com base num conjunto de tratados que, apesar de concluídos sob a forma de um tratado internacional clássico, rapidamente deram forma a uma nova ordem jurídica, a ordem jurídica chamada da União Europeia, agora, e esses tratados constituem a chamada base constitucional desta comunidade. Uma comunidade de direito, como imediatamente o Tribunal de Justiça assim consagrou através da sua jurisprudência. E uma das particularidades desta nova ordem jurídica própria, integrada no sistema jurídico dos Estados-membros de forma voluntária, isto é importante para o resultado também, ou seja, os Estados fazem parte deste projeto voluntariamente, mas
eh, como pessoas de bem, limitaram os seus direitos soberanos apenas nos domínios definidos pelos tratados, em benefício desta nova ordem jurídica que apresenta instituições próprias e cujos sujeitos, lá está, são não só os Estados-membros, mas sim também os próprios nacionais. Por isso, nós falamos desta comunidade como uma comunidade de Estados e de cidadãos. E a particularidade é que, uma delas, é que esta realização apresenta um meio próprio para a situação de violação desse compromisso. Ou seja, existe imediatamente um princípio chamado da cooperação leal, a que os Estados se aderem ao assumir esta participação, e isso pressupõe então o cumprimento do direito da União Europeia e, por outro lado, a ausência de comportamentos que ponham em causa esse comportamento. Não vamos aqui analisar em que consiste esse procedimento, não temos tempo, mas o que importa é que, acima de tudo, é a Comissão Europeia, uma das outras instituições que cabe, por um lado, estar atenta, portanto, vigiar este cumprimento e, por outro lado, acionar os meios necessários para uma contenda, se necessário. A questão do se é muito relevante, porque uma das coisas que pretenderíamos mostrar pela análise dos relatórios é que temos assistido, este ano é um desses exemplos, teremos depois os dados concretos no texto. Este ano, neste momento, ainda só temos 3 acórdãos por incumprimento, portanto, que declaram o incumprimento neste caso, de 2 Estados, 2 são em relação ao mesmo Estado e o outro é em relação a Portugal, exatamente. O que quer 2 dizer minutos. que são poucos os, eu não consigo, estão aqui os casos, portanto, são poucos os casos. Já estamos praticamente em abril e temos apenas 3 casos, o que quer dizer que muitas das situações que são declaradas pela Comissão são resolvidas numa fase pré-contenciosa, o tal se. Podemos sempre consultar essas situações por acesso às informações da Comissão, e onde eu queria chegar era exatamente, e o estudo pretende, após então análise dessa documentação do próprio Tribunal, chegar à constatação de que o comportamento dos Estados não é todo igual, mas que, de uma forma geral, tem vindo a diminuir o número de processos deste tipo. Não porque os Estados se comportem muito bem, seria desejável, mas porque há um conjunto crescente de mecanismos prévios de alerta e de intervenção em momentos prévios, por forma a conseguirmos evitar uma situação de declaração de incumprimento. E pronto, não havendo tempo para mais, o restante ficará então no texto escrito que lá chegará. Muito obrigada, Sr. Moderador, e devolvo a palavra. Muito obrigada. Perfeito, Dora. Eu que agradeço. Para facilitar, o que que eu gostaria de propor aqui, que eu tenho proposto em algumas mesas? Assim que a pessoa acaba a exposição, escreve o título do que foi exposto e o e-mail
Caso não dê tempo da gente Uhum. conversar depois, a Olha pesquisa aí. pode interessar para algum dos outros colegas, e daí a gente manda e-mail, etc. Acho que assim fica interessante. Perfeito, muito obrigado. Hum, Agora eu passo a palavra para Gisele Amorim, com o trabalho O Impacto do Acórdão 2670 da TCU nas Transações Tributárias. A Gisele está presente? Vamos para o próximo. Eu sou o terceiro. Então, Sou o terceiro. vamos ver aqui. Para mim. Para não? Tá. Para mim, a próxima é Marcília Pereira Gonçalves. A conciliação notorial na Espanha, perspectivas para o notoriado português. Marcília, está presente? Perfeito. Então, agora, passando para o quarto, Patrícia da Costa Belo, Paulo Alexandre Pereira da Sena e Rui Miguel Zeferino Ferreira, da Unifiel, com o trabalho A Dignidade Humana Conceitual na Constituição Brasileira, 1934-1946. Agora sim, Paulo, com a palavra no tempo de 10 minutos. Está mutado agora. Você está mutado. Ok. Pronto, agora sim. 10 minutos a partir de agora, correto? Pronto. O PDF, eu quero compartilhar. Você já está compartilhando sua tela, é só abrir. Ah, abri o PDF, um momentinho. Consegue ver? Sim, Tá ok, consigo. professor? Tá. Aham. Então, boa tarde a todos. Vou aproveitar meus 10 minutos. Né? Meu nome é Paulo Sena, eu sou mestrando da Unifiel, do Brasil, de Osasco, junto com a Patrícia, e o meu orientador desse artigo é o professor Rui Zeferino, que é o português. Aliás, ele é da, acho que ele, eu não sei se eu estou errado, ele é dessa universidade portucalense, se eu não me engano. Acho que sim. Mas, enfim, deixa eu ver aqui, deixa eu puxar para baixo. Me ajuda aqui, professor. Tá. A dignidade humana conceitual na Constituição de 34, 36 a 46. Vamos lá, vamos puxar para baixo. Bem, o que se tem ideia sobre a Constituição do Brasil de 1988 para baixo é que nós tivemos 3 ou 4 constituições e o refluxo dessa Constituição de 46, ela reverberou muito pela questão da promulgação dela. Na verdade, antes de 46, teve uma Constituição que foi homologada pelo regime militar. Aliás, o nome do Brasil não era República Federativa do Brasil, era a República dos Estados Unidos do Brasil, que foi alterada junto com a Constituição de 88. Eu vou ser bem prático. A nova Constituição de 34, ela trazia, e ela traz um reflexo, eu acho que o Rafael deve saber disso, traz um reflexo muito na questão trabalhista, porque foram criados órgãos públicos e o avanço no Brasil em relação à questão do voto secreto foi trabalhado em cima dessa Constituição. E outra coisa muito interessante era o direito ao voto das mulheres e o voto obrigatório para as pessoas acima de 18 anos. E uma coisa fatídica da Constituição de 34 é a construção da CLT e da Justiça do Trabalho. 200 anos da primeira Assembleia Legislativa Constituinte. Então, eu vou puxar para baixo, porque vou ser bem rápido. E aqui nós estamos em 1988, que absorveu boa parte da Constituição de 46 e uma parte da Constituição de 30 e pouco. Isso aqui é Ulisses Guimarães, foi o mentor e foi o orador da Constituinte de 88. Foram precisos cinco constituintes, 4 não vingaram, e a de 88 foi a quarta ou a quinta.
Eu botei a frase muito conhecida para lembrar da questão constitucional: discordar sim, divergir sim, descumprir jamais e afrontá-la jamais. Essa frase está escrita no hall lá de Brasília, do Senado. É uma frase muito conhecida. E outra coisa muito grande que eu coloquei até na minha tese, minha argumentação do mestrado é: traidor da pátria, traidor da Constituição é traidor da pátria. Vamos lá. A questão muito odierna, muito permanente, muito atual é: o objetivo constitucional, segundo Ulisses Guimarães, era não roubar, não deixar roubar e pôr na cadeia quem rouba. Eis o primeiro mandamento da moral pública constitucional. Uma frase muito conhecida também: ter um nojo da ditadura. E aqui embaixo foram as bases da questão constitucional e da responsabilidade civil e criminal e histórica e filosófica da questão da Constituição de 88, que nada mais é do que uma filha póstuma das duas outras constituições. Ato responsável, enunciado concreto, polifonia dialógica, um discurso com seminários primários, intertextual, social e constitucional. Eu vou andar para baixo. Aqui eu coloquei alguns textos que estão em relação à questão de 46 e de 32, que eu me baseei em 2 artigos principais aqui, que estão também na minha base constitucional da minha argumentação do mestrado, que, aliás, o Fábio Veiga é meu orientador, eu tenho essa honra, sobre a questão de Jorge Amado, pela emenda constitucional de 46, que garantiu a liberdade aos cultos religiosos no Brasil, e formulou essa emenda para combater a perseguição religiosa às religiões de matriz africana, que assegura até hoje a liberdade e exercício de crença. A emenda 321, aprovada em 46, garantiu a proposta de livre exercício de cultos religiosos. Na verdade, ele está falando aqui, lá na frente de 88, do artigo 5º da Constituição, de liberdade de prática religiosa e direito de ir e vir. A emenda incorporada à Constituição de 88, o objetivo era frear a manipulação e importação dos papéis. Essa que era outra base do que veio de 46, absorvida por 88, que veio de 32. Parece meio infrativo falar disso, que era a tarifa sobre livros e tributação sobre livros, né? Os livros não pagam, os livros públicos, de escolas, eles não pagam taxa. Isso veio lá de 46, com a emenda já póstumo 2850, criada por Jorge Amado. Outra atuação também foi a emenda do artigo 141 da Constituição de 46, que eu acabei de falar. Na verdade, há uma pergunta notória: por que foi criada, por que o objetivo dessa emenda? A emenda de 46, absorvida por 88, ela descriminalizava as práticas religiosas de culto africano, de negro, afro, também porque a capoeira era tida como ilegal, né? Hoje a gente tem aqui o artigo 421 e 444, sobre a destreza corporal, enfim, sobre toda a questão racial que hoje está em voga no Brasil. Há-se um problema muito grande no Brasil com a capacidade de respeitar as religiões de matriz africana, quando a Igreja Católica a católica ela é a religião oficial, sendo que o Brasil é um país laico. É um conflito de linguagem, enquanto se você diz que o Estado brasileiro é um Estado laico. Aliás, foi incorporado por Jorge Amado na Constituição de 88, vinda da Constituição de 46. Aí vem a história do mestre Bimba, né, que foi preso durante 4 anos, simplesmente pelo fato de ser capoeirista, e por tudo que era feito do povo preto, povo negro, era tido como ilegal. A Constituição de 32 refere-se a uma coisa muito importante, que a Constituição de 32, ela faz uma referência sobre a Revolução Constitucionalista, uma revolução que começou no estado de São Paulo. Aí pensei que o Rafael estava balançando a mão. Desculpa, só pensei que estava me corrigindo.
refere-se à Revolução de 32, um movimento armado onde São Paulo se levantou contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que tomou o lugar do outro, que desistiu, e ele entrou, obrigou a pontapés, e o governo do estado de São Paulo não aceitou. Na verdade, São Paulo teve a oportunidade, ou foi a chance do estado de São Paulo ser independente, ser separado das questões do Brasil. A gente sabe muito bem que o Rio de Janeiro era a capital federal nessa época, mas não foi à frente a Revolução. Porém, 2 minutos. foi a Revolução de 32 que trouxe a força e o conflito sobre a centralização de poder que o Rio de Janeiro absorvia, aqui o texto, e o levante. A gente só tem uma Constituição de 46 porque em 32 os paulistas se revoltaram. Como eu só tenho 3 minutos, aqui a memória, aqui uma coisa incrível que, pesquisando e como pesquisador, é que esse é o marco do Ibirapuera, e é onde os revolucionários de 32 estão sepultados. Então, depois de estudar constitucional durante 20 anos, eu percebi, e eu passava sempre, eu acho que o Rafael conhece, não tem como ele não conhecer, dentro disso, a gente para e pensa, né? Eles deram a vida deles, não conseguiram terminar a Revolução, porém, se não fosse a Revolução de 32, se não fosse essas pessoas que estão enterradas nessa cripta, no Ibirapuera, talvez a gente não teria uma Constituição democrática e livre. Esse é meu trabalho. Obrigado, Rafael, uma pessoa muito inteligente, muito capaz, eu torço muito por ele sabe disso. É o nosso representante em Portugal aí nas lutas, nas batalhas. Fico muito feliz. Esse é meu trabalho, 10 minutos. Para falar da Revolução de 32, já é um artigo gigante, né? Por que uma revolta? O sistema democrático de direito, ele precalusa, ele vem a afrontar, e outra, não existe democracia sem uma Constituição passível. A democracia tem que ser respeitada, a Constituição e todas as regras constitucionais, elas têm que ser levadas em consideração. Um país que não respeita a Constituição não é capaz de respeitar qualquer outra objetivação, porque ali a nossa mola mestra é o centro do país e o centro de nossos direitos e deveres e obrigações, principalmente no Brasil, conflito, polêmico e complicado e gestor de hoje. Essa é a minha fala. Muito obrigado, Rafael. Obrigado. Perfeito, muito obrigado, Paulo Sena. Sim, eu, como falei, já não sei se falei nesse momento, eu sou do estado de São Paulo, então aquela figura lá dos bandeirantes é um marco bem interessante. Tem que tomar cuidado porque São Paulo romantizou um pouco a visão dos bandeirantes, né? Então tem que tomar Sim. um pouco de cuidado com isso. Não, eu Mas, só citei a questão da Constituição, porque do túmulo deles, porque diante sim, das minhas pesquisas, eu fui atrás dos revolucionários de 32. A gente sabe muito bem, você convive em São Paulo, e a gente sabe muito bem que, para finalizar meu trabalho, tem 3 coisas no Brasil, em termos de Constituição, e de quem pesquisa a Constituição sabe. O Rio de Janeiro foi a capital federal, Brasília domina o poder público hoje, e São Paulo alimenta como uma grande mãe com seios abertos à questão administrativa e financeira do país. E constitucional, né? Obrigado. perfeito. Bom, agora o professor Camilo também chegou, está aqui ao meu lado, a gente vai dividir essa organização. Mas eu passo a palavra para Maria Vitória Rocha, da Universidade Católica Portuguesa. Acredito que está presente. O título do trabalho dela é Pode a inteligência artificial infringir direitos autorais? Análise de jurisprudência, algo que se parece um pato é um pato. O título está em inglês, não sei se a apresentação também será em inglês, mas achei por Não, bem vou fazer a falar em apresentação em português, Sr. Professor. perfeito. Bom, Obrigada. então está com a palavra uma coisa que eu não cobrei anteriormente, mas acho que seria interessante a gente se apresentar um pouco para saber, né, de onde que veio, o que que faz, e só dando um alerta para o Paulo Sena, como eu falei anteriormente, por conta do tempo, seria interessante escrever o título do trabalho e o e-mail para caso alguém queira futuramente trocar Bem, figurinhas e conversa a respeito. Bom, está com a palavra agora no prazo, no intervalo de 10 minutos a partir de agora. Muito obrigado. perfeito. Agradeço muito o convite. O meu nome é Maria Vitória Rocha, sou professora de Propriedade Intelectual da Universidade Católica Portuguesa
Vou tentar compartilhar a tela. Se não conseguir, também não haverá problema, porque farei a apresentação sem compartilhamento. Não sei se estou a conseguir compartilhar. Estão a ver? Ainda não estamos. E agora? Não? Não. Vou tentar outra vez. Está indo naquela parte ali de baixo, né? Compartilhar. Exato, eu estou, mas abri isto e agora não fecha. Da por cima estou. Ok, vou tirar isto. Vou terminar a apresentação e vou entrar de outra maneira. Ok. Eu vou falar sem compartilhamento. Perfeito, perfeito. Às vezes até melhor, a gente presta mais atenção na fala. A verdade é assim. Ok. O meu tema é inteligência artificial, se poderá infringir os direitos dos autores, proponho uma análise da jurisprudência dos Estados Unidos e da União Europeia. A questão é saber se a inteligência artificial generativa pode infringir os direitos de autor e os direitos conexos. A resposta só pode ser sim, se o acesso aos dados for ilegal e se não houver uma exceção que permita o uso livre. Quanto às exceções, temos nos Estados Unidos o Fair Use, como exceção, utilização livre, e na União Europeia temos as exceções para a prospecção de textos e dados. A questão é qual é o modelo que favorece mais a inovação e qual é o modelo que favorece mais os direitos de autor. Ora bem, o Fair Use dos Estados Unidos está no Copyright US Code, parágrafo 107, e vem-nos dizer que há 4 situações cumulativas em que o uso é livre. Temos que ver qual é o objetivo e caráter do uso, nomeadamente tendo em conta o facto do uso ser de natureza comercial ou ser para fins educacionais não comerciais, cumulativamente a natureza da obra protegida, em terceiro lugar, o montante e a importância da parte da obra que foi usada em relação com o seu todo e, em quarto lugar, o efeito do uso no mercado potencial ou no valor da obra protegida. Temos a vantagem do Fair Use americano ser uma cláusula geral, portanto não tem que mudar com as mudanças tecnológicas. Temos uma desvantagem porque temos aqui uma incerteza, porque o controle é feito ex post, e depende de decisões caso a caso por parte dos tribunais, e não podemos esquecer que nos Estados Unidos vale a regra do precedente judiciário. Neste contexto, temos uma recente decisão entre Barthes versus Anthropic, em que é um processo que começou em 2024. Alguns autores propuseram uma ação contra a empresa de inteligência artificial Anthropic, criadora do modelo de inteligência artificial Cloud. A alegação central é que a Cloud utiliza milhões de livros protegidos para treinar IA, o que inclui obras adquiridas legalmente e obras retiradas de sites pirata, como o LibGen e o PiliMe, e sem consentimento tal será ilícito. O Tribunal do Distrito Norte da Califórnia considerou que se os dados, se o treino for obtido com base em obras legalmente obtidas, é um uso altamente transformativo, porque a finalidade é ensinar o modelo e não substituir as obras, pelo que estamos perante fair use. Todavia, se o treino for efetuado com obras pirateadas, é sempre violação de direitos de autor, porque nunca fica abrangido pelo fair use. Entretanto, esta ação, que começou com 3 autores, tornou-se numa class action, portanto, numa ação coletiva. Neste momento tem mais de 500 mil titulares de direitos, com danos potenciais de mais de 70 mil milhões de dólares, o que levou a Anthropic, vendo que podia perder, a fazer um acordo histórico em que pagou 1,5 mil milhões de dólares aos titulares de direitos de autor. Portanto, o que podemos retirar dos Estados Unidos é que o treino com materiais legais é permitido, é fair use, é transformativo,
o treino com materiais pirateados é sempre ilícito. Se formos para a União Europeia, temos um regime muito mais restritivo, porque na União Europeia, o treino de sistemas de inteligência artificial só é permitido se estivermos perante exceções para mineração de textos e dados. Isto está previsto na Diretiva sobre o Mercado Único Digital, artigos 3º para fins científicos e artigo 4º para fins comerciais. Então, se o acesso for legal em ambos os casos, artigo 3º ou 4º, e se estiver coberto pela mineração de textos e dados, o uso será lícito. Há aqui uma particularidade, é que quando o treino é para fins comerciais, nos termos do artigo 4º da diretiva, há uma pressuposição de que os titulares de direitos permitem que as empresas de inteligência artificial utilizem as suas obras ou outro material protegido. Esta presunção pode ser afastada, ou seja, os titulares de direitos podem fazer o opt-out, e a questão é saber se este opt-out pode ser feito através de linguagem natural ou, no caso de conteúdo acessível online, se este opt-out tem que ser feito através de linguagem de máquina. Esta é uma questão debatida na União Europeia. Além disso, não podemos esquecer, estamos perante direito de autor continental, há que cumprir sempre as regras dos 3 passos, que já vem da Convenção de Berna, atravessa a diretiva InfoSoc e passa para esta diretiva sobre o Mercado Único Digital. Portanto, só há usos livres nos casos expressamente previstos, mas o uso não pode afetar a exploração normal da obra e também não pode afetar os legítimos interesses dos autores ou titulares de direitos. Então aqui temos 2 casos, ambos decididos na Alemanha. Um primeiro caso foi decidido no Tribunal de Primeira Instância e depois no Tribunal de Recurso de Hamburgo, em que o que esteve em causa foi uma ação proposta por um fotógrafo, Robert Knekska, contra uma empresa de inteligência artificial, Lion, que organiza ou utiliza imagens para incluir no seu modelo Lion 5B. A Lion é uma organização sem fins lucrativos, não hospeda imagens, mas faz a indexação de URLs e metadados recolhidos automaticamente. A fundação do tribunal que deu razão à Lion foi a de que a Lion não hospeda imagens, logo não pratica diretamente atos de reprodução, sendo a recolha automatizada de URLs ela é vista como uma atividade técnica e indireta, portanto insuficiente para configurar violação, e por isso o tribunal, quer a primeira instância, quer depois o Tribunal de Recurso de Hamburgo, consideraram que os atos da Lion estavam abrangidos pelo artigo 3º da diretiva, entretanto transposta para a Alemanha, e, portanto, eram mineração de textos e dados legal. Nós não concordamos com esta decisão, depois explicaremos em pormenor porquê, porque queremos que mesmo que a Lion faça só linkagem, há sempre uma reprodução temporária, porque tem que descarregar e processar as imagens, ainda que temporariamente, e isto é um ato de reprodução ao abrigo da diretiva sobre a chamada InfoSoc, o direito da informação na União Europeia. E mesmo que a incorporação, digamos assim, não seja visível, há uma informação derivada da imagem original. Além disso, há aqui uma outra questão que o Tribunal não teve em conta, é que a Lion fornece a sua base de dados em acesso aberto a terceiros para terceiros treinarem modelos comerciais. Por exemplo, a Stability AI treina os seus modelos também com base nos dados da Lion. E, portanto, isto vai muito além da exceção para fins científicos prevista na diretiva, artigo 3º, na diretiva do Mercado Único Digital.
e isto o Tribunal de Hamburgo não teve em consideração. Em sentido oposto, temos uma decisão muito mais recente, que é da GEMA versus OpenAI. A GEMA é a Sociedade Alemã de Gestão Coletiva dos Autores Musicais, representa mais de 90 mil autores musicais e, em 13 de novembro de 2024, intentou uma ação contra a OpenAI em Munique, que foi a decisão depois, data de 11 de novembro de 2025, portanto é recente, e alegou a GEMA que houve um uso não autorizado das obras musicais protegidas para treinar modelos de inteligência artificial generativa, nomeadamente o ChatGPT, e porquê? Porque havia atos de reprodução e comunicação ao público, falta de transparência sobre os dados de treino, ausência de licenciamento prévio e, portanto, havia uma provável violação do artigo 4º da lei, da Diretiva do Mercado Único Digital, porque os titulares de direitos e a própria GEMA tinham feito o opt-out através de linguagem de máquina e através de linguagem natural, e o treino tinha fins comerciais e por isso exigia um licenciamento. Pois Sim, já estou a terminar. Portanto, o tribunal veio com uma decisão muito interessante porque considerou que o treino de modelos de IA envolveu, neste caso, a reprodução integral ou substancial das obras utilizadas. Introduz o conceito de memorização. Diz que a memorização é uma forma de reprodução porque não se trata, o modelo armazena padrões derivados de cópias completas e constitui um ato de reprodução protegido ao abrigo do direito de autor. A prova desta memorização, que é uma forma de reprodução, é o facto de os outputs poderem ser muito semelhantes às obras utilizadas. Portanto, colocando os prompts, podem aparecer textos das músicas muito semelhantes àquelas que foram dados de treino. Neste caso, no caso GEMA versus OpenAI, não houve problema quanto ao opt-out, porque os titulares de direitos, como eu disse há bocadinho, e a própria entidade de gestão coletiva fizeram opt-out, seja através de linguagem de máquina, machine readable, seja através de linguagem natural. Conclusões. Estamos perante dois paradigmas. O Fair Use Estados Unidos é uma exceção aberta, flexível, casuística, centrada na transformação. E temos na União Europeia as exceções para mineração de textos e dados, que são exceções fechadas, condicionadas com opt-out e limites restritos. O Fair Use cria um ambiente permissivo para a IA generativa, enquanto o Text and Data Mining europeu cria um ambiente regulado, onde o treino depende de opt-out, licenças e transparência. A divergência entre a União Europeia e os Estados Unidos é estrutural e crescente. Os casos BART, Anthropic e GEMA confirmam esta clivagem. E estamos perante empresas globais que têm que desenvolver modelos diferentes para cada mercado. E reparem, mesmo dentro da União Europeia, só temos duas decisões de tribunais alemães. Ainda não temos uma decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, portanto, nem mesmo na União Europeia temos certeza jurídica, tanto mais que no caso de Lyon o Tribunal decidiu num sentido e no caso de GEMA o Tribunal decidiu noutro. Como as questões são globais, seria desejável a existência de um único regime, nomeadamente através de um novo tratado internacional administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual, o que está ainda longe de acontecer. Até lá, será importante uma crescente harmonização dos regimes nacionais, sob pena de nos Estados Unidos se favorecer a inovação em detrimento do direito autoral e na União Europeia se prejudicar a inovação em favor do direito autoral. Neste momento, há uma insegurança generalizada que prejudica todos os envolvidos e, portanto, não favorece ninguém.
Muito obrigada. O meu nome é Maria Vitória Rocha. Vou colocar os meus dados para todos poderem ver. Muito obrigada. Perfeito, muito obrigado, Maria. Agradecemos a exposição e também os dados. Bom, agora a gente vou passar a palavra para o professor Camilo com o trabalho O Direito ao Lazer de Grupos Vulneráveis nas Cidades Inteligentes, um diálogo entre Isso Portugal, Brasil. sumiu o fly aqui, sumiu os dados. Sumiu, a gente Tá, coloquei e apagaram. tá, depois a gente resolve isso. Bom, passar a palavra para o professor Camilo com o trabalho Direito ao Lazer de Grupos Vulneráveis nas Cidades Inteligentes, um diálogo entre Portugal, Brasil e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então, o professor está com a palavra, vou até passar aqui para o ladinho. Pode iniciar a sua exposição. Claro. É, boa tarde a todos e todas, aqui no Brasil, em Portugal e Espanha, boa noite, né? É com muita satisfação que participo do SINDA e dessa vez realizado aqui no interior de São Paulo, na cidade de Bauru, na universidade que eu tenho vinculação aqui no Brasil, e para nós é uma satisfação muito grande, Dr. Rafael, receber a equipe do Iberojur e sediar um evento tão importante como é o SINDA, né? E com pesquisadores de Brasil, Espanha, Portugal, Argentina e Noruega, né? Tem sido um evento muito interessante, que começou hoje de manhã com as plenárias. A gente já realizou 6 painéis, então é muito gratificante poder ver temas tão importantes sendo discutidos aqui, e a FIB se colocando como a casa de todos que participam deste congresso internacional, né? O meu tema, especificamente, eu linkei, ou eu fiz um diálogo entre a minha pesquisa de mestrado e a minha pesquisa de doutorado, né? No mestrado, eu pesquisei o direito ao lazer, enquanto direito humano fundamental, e no doutorado, eu pesquisei o direito à cidade, às cidades inteligentes também, como com natureza jurídica de direito humano, como direito fundamental, né? Então, eu procurei trazer uma perspectiva do lazer, talvez como um direito não tão prestigiado numa sociedade capitalista que privilegia e incentiva demasiadamente o trabalho como sinônimo de sucesso, né? E isso eu posso falar com muita tranquilidade. O Rafael me disse que é de São Paulo, e aqui em São Paulo, ou você é workaholic, ou você não é bem sucedido, né? E não tem outra opção. Você tem que trabalhar assim, uma métrica de que você é um bom profissional, um bom professor, né? Então, me parece que numa sociedade em que o trabalho é excessivamente valorizado como ah, com a utilização das horas que nós temos durante o dia, a gente acaba esquecendo de falar do lazer, né? E quando teve a proposta do SINDA, eu falei, poxa vida, né? A gente vive tempos de preconceito, a gente vive tempos de xenofobia, a gente vive tempos de distanciamento, a gente vive tempos de tensionamento. E o lazer é um direito que possibilita que as pessoas convivam, né? E a convivência se faz aonde? Nas cidades. Então, eu pensei, vamos juntar esses dois direitos que nós precisamos estar o tempo todo atento e lutando para que eles sejam efetivados, né? Sob pena de serem negligenciados, e que eles acontecem no mesmo espaço, que é nas cidades, que pode trazer uma contribuição para que a gente construa uma sociedade mais inclusiva, mais empática, mais igualitária, né? E com isso eu trouxe a proposta do direito ao lazer de grupos vulneráveis, né? Ou em situação de vulnerabilidade, né? Nas cidades inteligentes, um diálogo entre Portugal, Brasil e a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, né? E o que que se busca analisar, né? Esse trabalho ele pretende analisar o direito ao lazer, ainda que constitucionalmente reconhecido em Portugal e no Brasil, ele permanece aparentemente tratado como um direito de menor importância, né? Na elaboração e concretização de políticas públicas, em particular na agenda de cidades inteligentes, o que compromete a efetivação do direito à cidade
dos grupos vulneráveis ou pelos grupos vulneráveis. E por que que é, ele é reconhecido e ele não é garantido? No Brasil, ele é tratado como direito fundamental de segunda geração. Ele está na Constituição brasileira reconhecido como direito fundamental, no artigo 6º. E os direitos fundamentais de segunda geração são aqueles direitos que existem para que a gente possa ter uma vida com um patamar mínimo civilizatório, né? E eles vêm a complementar os direitos de primeira geração, pois sem eles a gente não tem uma vida boa de se viver. Em Portugal, ele é tratado como tempo liberado do trabalho. Então só tem lazer quem trabalha na Constituição portuguesa. Ele não é tratado como um direito autônomo, como a gente trata aqui na Constituição brasileira. Então, são perspectivas diferentes, mas que nós precisamos pensar e atribuir sentido e significado a esse direito para que todo mundo possa, eventualmente, poder usufruir do seu direito ao lazer. Para a gente chegar a uma definição do que seria lazer, o referencial teórico utilizado é o Dumas-Edier, que é um sociólogo francês que trata da sociologia do lazer. E ele compreende o lazer como um conjunto de ocupações livremente escolhidas, né? Então, livremente é importante, porque é uma escolha do indivíduo que tem o direito ao lazer, ele não pode ser imposto, né? Orientadas ao desenvolvimento pessoal e social. Então, o lazer é algo que o indivíduo escolhe e que não se confunde com o trabalho. Então, por exemplo, eu não posso dizer assim, nossa, eu me divirto com o meu trabalho. Não, trabalho é trabalho, lazer é lazer. A gente não pode tratar assim. Ah, professor faz por amor. Não, professor é um profissional que tem que receber salário. Que bom que ele faz bem feito, mas ninguém trabalha de graça e amor não enche barriga. E o lazer ele faz fora do horário do trabalho, para que não tenha a romantização das profissões, né? Então a gente separa, tem que separar, cada um no seu tempo. Mas mais importante do que isso é que ele contribui para o desenvolvimento das pessoas, né? Como que a gente se socializa, como que a gente consegue conviver coletivamente, né? Como que as crianças já vão aprendendo a viver com diferentes e a compreender uma necessidade de inclusão e aceitar as pessoas, né? Veja bem, não é tolerar as pessoas, é aceitar as pessoas como cada um é, né? Nós somos seres diferentes, né? Então, o lazer ele é fundamental e, na perspectiva dos grupos vulneráveis, ele pode ser, inclusive, uma ferramenta de inclusão. Já sobre o direito à cidade, a gente também vai usar como referencial teórico um outro francês, que é o Henri Lefebvre, que ele é o primeiro a falar sobre a expressão direito à cidade, né? E naquele momento, na França, de 1968, pode ser que parecia mais um movimento, mas que, ao longo do tempo, ele foi sendo juridicamente construído, percebam, ele nasce como um movimento de voltar a população a se apropriar do espaço urbano, e ele vai, ao longo das reivindicações das pessoas que nas cidades vivem, sendo juridicizado, sendo construído uma teoria onde se reconhece que se trata de um direito. E percebam, assim como o lazer nos ajuda a socializar e aprender a conviver em sociedade, né, de forma lúdica, né, o direito à cidade, pensado por Lefebvre, é um direito que demanda participação, mas ele demanda participação, inclusive, para que a gente reconheça ele, porque todas as etapas de construção do sentido do direito à cidade, do seu reconhecimento jurídico, demandaram o quê? Participação de movimentos sociais, participação da sociedade civil. Nada foi dado, tudo foi conquistado a partir de reivindicações no espaço urbano, né? Então, se a gente observar um pouquinho a história do reconhecimento do direito à cidade, eu vou focar só na brasileira, porque o direito à cidade também está na Constituição, no artigo 182. Ele foi inserido no processo constituinte por conta do quê? De reivindicação de movimentos sociais urbanos que exigiam o reconhecimento da inclusão no texto constitucional de 1988 de políticas urbanas para as cidades e para a regularização fundiária e para a gente poder ter uma cidade boa de se viver. E isso não para aí, porque depois, beleza, colocamos no texto constitucional.
No âmbito internacional, a gente tem a Carta Mundial para o Direito, reconhecendo o direito à cidade, que também é fruto do quê? De movimentos sociais que se reúnem no Fórum Mundial Social em Porto Alegre e fazem uma carta social, que é um soft law, mas que ajuda a gente a entender o conteúdo e significado desse direito. Mas a partir de Lefebvre, o que que ele dizia que o direito à cidade era? Era um direito de produzir, usar, desfrutar do espaço urbano, ressignificar a utilização e reocupar a cidade. Por quê? Porque em Paris, nesse período, os trabalhadores moravam muito distantes dos seus locais de trabalho e eles acabavam não podendo usufruir dos bens jurídicos que a cidade lhes oferecia. Quanto tempo? Tá. Então, nesse quadro em que a gente tem um direito que exige a participação das pessoas. Então, a gente tem que ter um ambiente democrático, né? E a gente tem um outro direito que nos permite desenvolvimento humano, socialização, eles praticamente se retroalimentam, porque eu não tenho participação sem eu ter convivência no espaço urbano, né? O lazer tira as pessoas das redes sociais, inclusive, para voltar a ocupar o espaço urbano. Essa ocupação do espaço urbano e esse contato com as pessoas fortalece o quê? O meu senso de pertencimento à cidade. O senso de pertencimento à cidade vai fazer com que eu participe, que eu cuide, que eu me preocupe, que eu me identifique, que eu tenha uma história ligada a esse espaço urbano. Então, são dois direitos que, efetivados, eles vão se retroalimentar e vão possibilitar que os dois, eventualmente, consigam ser efetivados. Porque para a gente ter um direito à cidade, a gente precisa garantir com que as pessoas participem, que era o que Lefebvre chamava de direito à obra. E ao longo dessa evolução desse direito, a gente foi adicionando adjetivos a esse direito à cidade. Então, no cenário brasileiro, a gente tem o Estatuto da Cidade que acrescenta direito a cidades sustentáveis, que é já um segundo movimento de incorporação de sentido e significado a esse direito. Hoje a gente já pode falar, com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, de um direito à cidade inteligente, que em diálogo com a Agenda 2030 nos identifica alguns elementos estruturantes dessas cidades que eventualmente, se presentes, poderão classificar uma cidade como inteligente, que seria quais? Sustentabilidade, inclusão social, e esse social não é social, é social e digital. Resiliência, num cenário de mudanças climáticas por conta da ação do homem, óbvio que a gente tem que ter cidades capazes de absorver esses fenômenos da mutação do clima e encontrar soluções muito rapidamente para responder às alterações que são muito rápidas. Aqui em Bauru, por exemplo, Rafael, na quarta-feira, durante o dia, caiu uma tempestade muito acima do esperado e que alagou a cidade toda, e não tem nem rio na cidade. Rio, tem o Rio Batalha, mas é um rio pequeno, e destruiu a avenida principal, levou carro. Por quê? Porque as cidades atuais não têm esse elemento que é a resiliência, que é a capacidade de encontrar respostas rápidas a cenários do quê? De mudanças climáticas e de danos causados por catástrofes ambientais, né? O outro elemento que é fundamental é a segurança, mas não é só a segurança real. Hoje a gente tem que pensar na segurança digital, né? Porque nossos dados, nossa vida está no ambiente virtual e a gente tem uma série de legislações e violação de direito fundamental que a gente precisa proteger nessas cidades inteligentes, nas decisões automatizadas, enfim. E a outra característica seria a virtualidade. A inteligência é unir, aliar esses elementos para poder ter uma cidade que seja boa para as pessoas e que a tecnologia não seja utilizada para que seja mais uma dominação ou exclusão social, mas sim que se reverta em benefício de toda a população. Então, o problema do trabalho consiste em que medida o direito ao lazer, reconhecido tanto pela Constituição Portuguesa e a Constituição Brasileira, pode ser ressignificado a partir de uma ideia Lefebvre, como conteúdo jurídico do direito à cidade inteligente e inclusiva, e quais desafios se colocam à sua efetivação, especialmente quando se considera a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes. Então, essa é a pergunta que se pretende responder com esse trabalho. E, já me adiantando para as considerações finais, né? Nesse contexto, o diálogo com a Carta Brasileira para Cidades Inteligentes, destacando seus objetivos estratégicos relacionados à inclusão, à promoção da saúde, ao respeito ao tempo de ócio, à valorização dos convívios sociais e comunitários,
sustenta que a articulação entre essas fontes jurídicas, o diálogo entre essas fontes jurídicas, permite repensar o lazer como indicador do acesso igualitário ao espaço urbano e da inclusão social. Quanto mais uma cidade oferece oportunidades acessíveis e significativas de lazer para grupos vulneráveis, maior é seu grau de inclusão, coesão e efetividade de direitos. Apesar de existir base normativa constitucional para reconhecimento do lazer como direito humano e condição do direito à cidade, persistem desafios na concretização de políticas de lazer acessíveis e participativas, exigindo uma releitura das cidades inteligentes a partir da luta por reconhecimento e participação plena dos grupos historicamente marginalizados. E assim eu encerro, Rafael, e agradeço a todos pela paciência. Perfeito, muito obrigado. Ótima Vai exposição. ter comentários, Rafael? Vai ter. Vamos só fazer aquela última chamada das pessoas que não estavam presentes. Aí eu pergunto se a Gisele Amorim ou se a Marcília Pereira estão presentes. Bom, perfeito. Aparentemente não estão, né? De acordo com isso, a gente pode abrir para comentários. Eu tenho certeza que o Paulo Sena vai querer fazer comentários, que é Ele já me prático. conhece. Ele já me conhece, por isso que ele disse isso, né? Assim, a gente tem um tempinho, então, sendo breve, Paulo, acredito que dá para a Eu gente fazer uma. sei. Eu escrevi algumas coisas. Qual é o nome do professor de óculos? Desculpa. Camilo, A Camila. Boa tarde, professor. Tudo bem? tudo Bem, bem? professor. O senhor tocou no artigo 6º, escrevi aqui, tá? Notas taquigráficas de Evita e Beroju. E o senhor falou no artigo 6º da Constituição. O senhor citou o artigo 6º. Lembrando que a questão da Constituição em relação ao lazer, ela está no artigo 5º também, né? Uhum. É a liberdade, há uma questão de liberdade. E no Brasil é muito notório isso. O senhor falou também da questão sequencial do tempo de trabalho, da questão da profissão e tal. Na verdade, eu discordo um pouco do senhor, porque eu acredito que ser professor você tem que ser apaixonado pela profissão para aguentar Não, mês sem sem dúvida. ganho, entendeu? Mas eu respeito a sua fala, porque para ser professor não é só a sala de aula, tem o pós-sala de aula, tem o pré-sala de aula. E outra coisa que o senhor tocou também, e que eu fiz um artigo, escrevi um artigo sobre o carnaval, e lembrando que o carnaval, além de ser uma fonte de renda, encaixa exatamente o que o senhor está falando. Porque o Brasil não é impossível um ser humano trabalhar acima de 8 horas consecutivamente e ele suportar, porque até mesmo que o psique dele não suporta ficar 10 horas, seja sentado, ou seja em pé, ou seja de qualquer movimento. Mas no evento lazer do carnaval, as pessoas ficam mais de 12 horas porque é uma coisa prazerosa. Eu lembrei disso que o senhor falou Sim, sim. em relação à questão do tempo. O senhor falou também de segurança digital, né? Mais uma vez, nós não temos proteção nenhuma. Os dados da gente estão dançando como uma pedaço de carne frita numa frigideira no Brasil. Não tem proteção nenhuma, né? Então, mas não vou entrar nesse mérito, porque a questão do lazer, eu me interesso muito pela sua temática, porque a questão do lazer é necessária até por uma forma desumana e cruel. A gente não pode ir para o lado da crueldade com a pessoa, achar que a pessoa fica 24 horas ligada. A mente Uhum. cansa, o cérebro cansa. Então, eu acho que a profissão de advogado e de professor é bem parecida, porque chega um Uhum. momento que a gente não consegue mais escrever. O Rafael passa por isso. Chega um momento que a gente não consegue, porque a mente ela tem um limite QIQ, QI2, que vai até um degradê. Mas é muito importante isso que o senhor está falando em relação à questão das cidades, porque tem que ser respeitada a questão da saúde mental dos advogados e dos professores. Nossos professores Uhum. estão doentes, nossos advogados estão doentes. Na OAB, o número de advogados que pedem afastamento é gigante de 4 anos para cá, depois da pandemia. Porque o cansaço em cima da questão também da intelectualidade, além de escrever, ele tem que se movimentar de todas as formas para se manter num mercado competitivo, quase que eu vou chamar de irracional e doentio, que é oferecido financeiramente para o Brasil, que não é fácil ser advogado, não é fácil ser professor. Não é fácil ser nada no Brasil. Aliás, não é fácil ser brasileiro. Mas uma coisa, o carnaval tem sua função, que é trazer um momento de ufa, chegou. Eu acho que foi essa minha fala e obrigado pela interpretação. Gostei da sua temática. Tenho 5, 6 artigos sobre isso. E fico a meu dispor
para mandar o artigo depois para o senhor, para ver se se encaixa no Claro, laboral da sua temática. Obrigado. por favor, agradeço. Muito obrigado pelas considerações, são muito importantes e pertinentes, né? E eu não discordo que para ser professor e advogado tem que ser um apaixonado pelo que faz. Eu só discordo da questão da remuneração e que, opa, não, o professor trabalha por amor. Não, o professor trabalha porque é um trabalho como o outro, né? E a gente faz, né, porque gosta de sê-lo, né? Mas não que a gente trabalhe por amor, porque a Só sistemática por está, amor, só por amor. né? Exato. Por isso que eu quis dizer. Eu também gosto muito de ser professor. Gosto mais de ser professor do que advogado, né? Mas a gente não pode romantizar tanto, né? Sob pena disso ser apropriado pelas grandes corporações educacionais do Brasil, né? E ter gente que se oferece para ser professor gratuitamente. Eu mesmo, como coordenador, já recebi colegas que diziam muito bem financeiramente e que o sonho era ser professor que trabalhariam de graça. Eu falei, não, aí esse eu já não contrato, porque como é que alguém vai trabalhar de graça num contexto em que outros trabalham, né, mediante salário, né? Não é Então, democrático, né, professor? Não é sim, democrático, né? o lazer enquanto contraposição ao trabalho, né? São direitos que têm o seu espaço para exercício e efetivação, e a gente não pode esquecer, e que hoje em dia a gente esquece, a finalidade dos direitos fundamentais, né? A A dignidade finalidade dos humana direitos também. é a Direito à proteção, dignidade humana, né? né? Isso, é a proteção da dignidade humana, mas a gente só vai ter a proteção da dignidade humana em todas as suas dimensões se todos os direitos que nós reconhecemos enquanto direitos humanos foram protegidos, né? Se faltar um pedacinho do bolo, a gente não está com a dignidade toda protegida, né? Então, trazer a reflexão sobre o lazer, a ideia era, opa, eu não consigo ter dignidade numa sociedade que está matando as pessoas de tanto trabalhar. Não dá para ter uma dignidade, como o senhor falou, Abuso trabalhando. mental, né? É um abuso mental, né? Tá. Então a gente precisa de um tempo liberado do trabalho para que a pessoa possa fazer lazer cultural, fazer lazer físico, Com sua família, viver né? com a família, né? E se a gente traz de volta esse cenário para o espaço urbano, a gente vai o quê? Recuperando as cidades. Porque os condomínios no Brasil acabaram rachando a cidade. As pessoas não convivem mais. As pessoas vivem em cidades muradas, é quase a Idade Média. E sem necessidade, porque eu falo do interior de São Paulo, aqui não há necessidade de ter condomínio. E tem condomínio, porque o condomínio passou a ser, Rafael, distinção de classe. A pessoa mora no condomínio, mas eu moro em condomínio, mesmo em cidades onde eu posso deixar o carro aberto, que não tem nenhum tipo de risco, né? Professor, eu vou citar um exemplo para o senhor que o Rafael deve conhecer. Eu fiz parte do projeto, eu ajudei no projeto do Parque Mário Covas, na Consolação. É uma coisa assim que o Rafael percebe. Gente, não tem como. O Parque Mário Covas, você tem que ter vaga, porque assim, parece que o bairro da Consolação inteira vai para aquele lugar ali e você não consegue. Mas tem uma lógica do que eu acho que o Rafael sabe o que eu estou falando. Tem uma lógica, porque o centro de São Paulo não tem espaço. Não tem espaço. E outra, um dado muito interessante, professor, que de 2015 para cá, São Paulo se tornou o maior centro de visitação de regiões que não têm espaços urbanos e que as pessoas vêm para fazer lazer em São Paulo. Porque nas cidades não tem. Então, assim, nós temos a maior parada gay LGBT da história do planeta. Nós temos o maior carnaval. Nós tivemos um incidente de 18 milhões de pessoas no ambiente. Mas isso é a procura por lazer. Eu estou falando do Uhum, lazer. Então, assim, e a cidade não comporta, né? Não, apesar de São Paulo ser uma cidade muito grande, a Consolação e a Paulista não conseguem absorver tudo, né? A gente tem uma dificuldade em São Paulo de colocar isso na prática e dizer assim, precisamos de ambientes, que o senhor falou do ambiente verde, do ambiente saudável, disso, daquilo outro, porque assim, a cidade só cresce para cima. Só uhum. prédios, mais nada, entende? Você vai na Vila Mariana, você não encontra nenhum parque como o Parque Augusta, né? O Parque Augusta é disputado no tapa um pedaço da grama de domingo. Isso é o que o senhor está falando.
E quando a gente pensa sobre, só fazendo um breve comentário, mas que foi citado na mesa anterior e agora sendo citado aqui, sobre cidades inteligentes, pertencimento, eu sou da segurança pública, da criminologia, mas isso também interfere, porque eu estava até apresentando um trabalho em Milão com o Fábio, que basicamente a sensação de segurança pública ela não existe por conta dos condomínios. Uhum, Antigamente era muros baixos, todo mundo se via, todo mundo se observava. Agora uma via que não é iluminada, que é um muro enorme em todos os lados. Você não vê o que está acontecendo na rua, você não tem aquela segurança de passar naquela rua e uhum. aquela rua automaticamente se torna um ambiente propício a furtos. Aí a gente começa a pensar em sobre o direcionamento de gasto para a segurança pública. Tem que ser um direcionamento de gasto bélico ou a gente pode repensar a segurança pública em outras questões? Iluminação pública, como os grandes condomínios eles atrapalham também, porque você só está seguro quando você está dentro dele. Mas todo pertencimento de cidade não existe, porque andar fora do condomínio já é algo inseguro. E cidades médias, eu, né, nasci em Sorocaba, morei em Araçatuba e morei um tempo em São Paulo. Araçatuba, por exemplo, não precisaria disso. Uhum, Bauru tem pouco contato, mas também é um pouco maior, não é algo tão distante. Não precisaria dessa estrutura, uhum. mas todo mundo só se sente seguro. Eu sou o mais novo de 6 filhos. Todos os meus irmãos moram em condomínios fechados. Ninguém mora em casa, porque morar em casa, numa cidade de 200 mil habitantes em São Paulo, é É algo que todo mundo vê como perigoso. perigoso, como Mas é uma inseguro. sensação. É, Osasco, exatamente. A Osasco não neurose tem, coletiva, né? Osasco não tem parques. Osasco não tem parques. Eu andei em Osasco, eu passei 2 anos indo para Osasco e não tem parque. Então, assim, o que o professor está falando é uma coisa muito nítida. E outra coisa, o poder público, ele é uma negligência até você colocar uma cidade de São Paulo com 18 milhões de pessoas que não são residentes na capital, sendo que estão fazendo o Carnaval da Paulista até a Consolação. É loucura isso. É quase insano. Não tem regimento da Polícia Militar para você trabalhar em cima de segurança. Não tem como, nem se botar seu exército. Então, assim, tem uma coisa que as pessoas buscam em São Paulo, é incrível. Eu vou falar isso para o professor de óculos, é incrível. As pessoas saem do Nordeste para fazer turismo em São Paulo. Não estou discriminando, estou falando que é incrível a quantidade de pessoas da região do Mato Grosso, da região do Distrito Federal, que se dirigem à Paulista para fazer lazer. Então, mas isso acrescenta números. E números são pessoas. E pessoas precisam de segurança e de espaço. E não tem espaço. Infelizmente, São Paulo, eu acho que daqui a pouco vai ter que fazer um sorateiro debaixo do chão. Porque assim, parece que brota, né? Parece que chama. E com o problema do Rio de Janeiro, parece que o foco está sendo direcionado para São Paulo. Professor, desculpa, esqueci seu nome. Tem uma coisa que o senhor me Cabe- lembrou muito séria. O que está acontecendo lá na Bahia? Os israelenses estão se dirigindo à Bahia porque eles precisam de lazer. Eles saem do exército e querem passar 20 dias na Bahia. E as pessoas não entendem por que aquelas pessoas estão se dirigindo para determinadas regiões, como o Morro de São Paulo, por exemplo, porque as pessoas querem viver, as pessoas querem respirar, as pessoas querem sair, andar, comer, beijar, namorar, beijar na boca, fazer o que quiser. Mas assim, lá onde elas vivem, moram, não existe isso. E o Brasil é um país que chama muita atenção do planeta e do mundo. Pode jogar uma bomba que vai continuar vindo gente para cá. Obrigado, pessoal. Perfeito. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para ser feita, para a gente sentir caminhar para o final também? Eu só queria encerrar, dizer que é uma satisfação estar nesse painel, né? Muito obrigado pelas considerações, doutor Paulo. Sinto não ter visto a apresentação da doutora Dora, professora Dora. É uma satisfação tê-la, ainda que virtualmente, aqui em Bauru, tá? Me acolheu muito bem lá em Portugal e eu espero um dia poder recebê-la aqui também da mesma forma, e a mesma atenção e o carinho, tá? A todos os demais que eu também não assisti, porque a gente está com muitos painéis acontecendo ao mesmo tempo e eu estava ajudando o professor Fábio na organização do evento. E para concluir, eu peguei a fala do Dr. Paulo no final, e já que o senhor está procurando revolucionários, os meus tios-avós todos lutaram, né? Meu bisavô mandava comida, que ele tinha um açougue, eram italianos, né? E eles mandavam comida, que tudo que sobrava do açougue ele mandava lá, porque eles eram todos combatentes, né?
Na minha cidade tem lá um memorial onde meus tios-avós, tios-bisavós são todos homenageados, né? Eu só não sei se eu tenho orgulho desse passado. Às vezes eu fico um pouco, muito provavelmente na linha da expulsão familiar, né? Sorte que a maioria dos meus tios-avós já faleceram e eles não precisam ouvir eu dizer que talvez eles fossem tão democráticos. Mas minha bisavó botou todo mundo para lutar porque eles eram revolucionários. Mas eu não sei se eles eram democráticos. Nacionalistas, talvez defensores da pátria, alguma coisa do Eu tipo, também né, não sei se professor? eles eram nacionalistas, porque eles se achavam de outra terra. É, mas assim, Eles é não se até achavam brasileiros, né? Eles se achavam, Muito mais né? mas, evoluídos que os brasileiros. E isso era mas, perdido. professor, uma coisa que o Rafael vai concordar comigo e os meus colegas. Por mais difícil que seja, por mais problemático que seja, o povo brasileiro é um povo vencedor e um povo guerreiro. Ah, Porque, sem assim, dúvida. uma Constituição de 1988, que vai fazer quase 45 anos, que é apedrejada, que é Uhum. chutada, esmagalhada, esculhambada e outros adjetivos que eu não vou dizer aqui, ainda que seja, ela ainda nos protege. Porque sem Sim, a sim, Constituição a gente não teria o Código Penal e a gente não sim, teria sim. nada de proteção. Com a Constituição e o Código Penal, a gente passa por sufrágios, né? Ainda passa por problemas. Nós ainda temos que, as mulheres ainda vão ter que provar que tem direito a ser um cidadão, ainda tem que ter lei para respeitar a mulher. É complicado. Então, se não tivesse a Constituição, se não tivesse essas pessoas de 32, se não tivesse 46, se não tivesse 64, talvez a gente nem poderia falar desse assunto aqui. Talvez a gente já estaria até preso, entendeu? Uhum. Mas, assim, é um assunto muito longo, é um assunto que, para quem se interessa, a história do direito. E direito é saber de onde veio. A lei não foi feita a toque de caixa. A lei foi feita no sangue e em cima dos corpos e da vida de pessoas e seres humanos, né? Mulheres, homens, negros, militares, boa vontade, má vontade, criminoso ou não, nós estamos aqui nas trincheiras da resistência. Obrigado. Imagina. Perfeito. Bom, gente, sério. Sim, pode ser. Então, pessoal, como foi falado anteriormente, né, esses eventos são muito importantes para a gente ter essa troca de conhecimento. Para quem quer se aprofundar mais na pesquisa do outro, que achou interessante, foi disponibilizado o chat ali, vocês já mandaram o nome da pesquisa e também o e-mail para trocarem figurinhas. No mais, eu agradeço pela O dado apresentação do de... professor, o professor não compartilhou os dados dele. Ele vai escrever agora, nesse momento aqui. Se Perfeito, apagar então. a tela aí, a gente não vê mais, Isso. entendeu? Então, enquanto isso, eu vou terminar aqui minha fala. Agradeço pela apresentação de todos. Foram ótimas apresentações, eu anotei algumas coisas aqui e com certeza a gente sai dessas mesas com outra percepção. Bom, da minha Obrigado. parte, essa, Mas, passo só a palavra para o Camilo para fazer a encerração o encerramento oficial, visto que estamos na casa dele aqui em Bauru, mas da minha parte é isso. Muito obrigado, pessoal. eu queria renovar o agradecimento a todos que participaram, ao Rafael, doutor Rafael, pelo brilhantismo da moderação e a todas as excelentes apresentações que foram feitas aqui, ainda que virtualmente, aqui no interior de São Paulo, né? Eu faço questão de dizer onde a gente está, porque os colegas da Europa muitas vezes não entendem o significado que é eu moro no interior de São Paulo, né? Até o João Proença estava dizendo que para ele interior é quem não mora no litoral, né? E para a gente, em São Paulo especialmente, ser do interior tem um significado muito próprio, né? E, a depender das regiões, são muito diferentes. Por exemplo, a nossa região aqui no centro de São Paulo, ou como a nossa diretora falou na abertura hoje, no coração de São Paulo, né? É muito diferente, por exemplo, da região de Ribeirão Preto, é, da influência da imigração, das características das Campinas pessoas. também, né? Campinas é uma outra característica. Você pega aquela conurbação que tem Campinas, Limeira, Americana, Piracicaba, Cordeirópolis, né? E cada uma tem o quê? Um empreendedorismo que o pessoal do interior gosta de dizer, uma vontade, né, de esse meu avô, né, que você chamou de nacionalista, né? Ele dizia Desculpa, assim que professor, não foi para ele ofender, não. não, 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 mas eu digo porque ele dizia que ele era europeu, ele não dizia que ele era brasileiro, Ah, por isso tá, que eu entendi. questionei, né?
o nacionalismo dele, né? Ele falava que quando ele era jovem, ele carregava o mundo nos dentes. E me parece que essa descrição é um pouquinho do que é o interior de São Paulo, né? E como é diferente em relação à capital, né? E normalmente o pesquisador, os professores da Europa não conhecem, né? Conhecem o quê? O Rio, São Paulo, né? Bahia. Bauru. Bauru é uma cidade de 400 mil habitantes, no centro do estado, que tem é, referência em hospital, tem a USP, que é a melhor universidade de odontologia da América Latina. A gente tem muitas, tem o Unesp, USP, tem a FIB, tem até os grupos econômicos que eu não gosto de citar, né, que vendem diploma, Sim. mas é uma cidade assim, universitária, desenvolvimento tecnológico, que é muito importante para o desenvolvimento do estado e do Brasil, mas que não tem, as pessoas acabam não conhecendo porque o Brasil é um continente, né? Então tem muitas coisas para as pessoas conhecerem e acabam esquecendo que nós temos muitos Brasis dentro do Brasil, né? Então muitas vezes em Portugal, na Itália, você não parece brasileiro. É porque, na verdade, o estereótipo que tu procura do brasileiro não é o paulista, muitas vezes, E né? a É o fala do professor é bem carioca, diferente do Fábio Veiga, que é diferente do Rafael. Rafael, completamente. entendeu? Eu sou maranhense, Uhum. já viu, né? Então, a Sim, Patrícia é do Pará, a minha colega é do Pará. Então, assim, mas tem uma coisa, professor, na sua fala, e o Rafael de concordar comigo, é que o Iberojô consegue penetrar em todos esses campos sim. totalmente diferentes um do outro. Ele conseguiu, o Iberojô, o Fábio em si, né? A gente fala de, ele Eu quero consegue ajudar o Fábio, né? Iberoju Fábio, eles conseguem entrar assim. Ele vai até a USP de Ribeirão Preto, como ele vai na Anhanguera, como ele vai na Unino. Sinceramente, eu tenho um orgulho muito grande do Fábio, porque o Fábio é um desbravador. Ele não tem medo. Ele vai embora e ele chuta. Ele é daqueles que vai para chutar a bola dentro da rede, né? Mas vai longe. E ele traz muito isso, essa energia dele. Acho que o Rafael também, né? Eles representam muito bem os brasileiros em Portugal, né? Eles são algo que a gente pode admirar do nosso povo que está fora, né? Morar fora do Brasil não é uma tarefa fácil. Viver em Não, Portugal não é fácil, né? Então, e o Rafael e o Fábio, eles parecem muito nisso, né? De esses enfrentamentos. E vai embora, né? Quer fazer mestrado, bora. Quer fazer artigo, bora. E virar a noite, bora. E isso é muito importante, né? E o povo do interior de São Paulo é um povo muito resistente. Porque apesar de tudo, é um povo que se sustenta com a sua própria terra, né? Eu acho que o interiorano paulista, o paulistano, né? Tem um paulista e tem um paulistano, eles estão lá, eles estão na força. E Bauru é uma cidade que eu, sinceramente, eu moraria tranquilamente. Eu acho muito forte, muito bonita e um povo muito resistente. O paulista é muito resistente, né? É minha expressão que eu acho na sua fala, o senhor traz muito disso, né? Eu tenho orgulho de ser do interior de São Paulo. Eu acho que é isso que o senhor está trazendo. sim, Se exatamente. me permitem, se me permitem, eu sou neta de paulistana e gostei É, muito de aprender aí essa característica de resistência que eu assumo e não sabia, eu costumo dizer que é a minha costela brasileira, mas não sabia que era tão forte assim. Muito Muito, obrigada. muito, Que legal. muito, muito, a, muito. a gente é a gente é a locomotiva do Brasil. Não, credo, isso foi uma Sim, brincadeira péssima. sim, Meio... não, mas Mas, e outra, e tem mas é uma como o coisa. paulista se identifica, né? E tem uma coisa do interior de São Paulo que São Paulo, o interior de São Paulo não precisa da capital. Eles se sobrevivem por eles próprios. Eles não têm necessidade absoluta da capital. A capital é importante, mas o interior de São Paulo parece outra cidade, parece outra área, parece outra turma. Não parece o povo de cima. Não é ruim. Só que o paulistano e o paulista, eles são diferentes. E a Uhum. questão do respeito, da educação. Recebem assim a gente com o maior respeito, o maior carinho, entende? Então, assim, eu me sinto muito seguro em Bauru e em Campinas. Eu não tenho o menor problema. Eu faço parte do grupo de pesquisa em Ribeirão Preto, na USP de Ribeirão Preto. E assim,
a qualidade, a força e a coragem. Não é um povo que baixa a cabeça, é um povo que vai muito à luta de trabalhar, de estudar. Isso aí, o Rafael sabe disso que eu estou falando, né? E o Fábio descobriu aonde é que o Iberojus se dá bem, então ele foi embora, né? Ele é esperto. Então, acho que painel muito rico, né? Todas as considerações muito boas. Fiquei feliz de saber que a professora Dora é de São Paulo. Tenho, Interessante. não sabia, né? E a gente tem muito orgulho de ser paulista, apesar de todos os problemas que São Paulo tem enquanto essa posição que está na bandeira, que é não sou conduzido, conduzo, né? Então, enfim, mas gostamos muito daqui e é o que o professor disse, né? É um povo que se autossustenta, que não baixa a cabeça, que tem orgulho e o pertencimento de ser do Estado, né? E que vai até o limite da onde isso não cria nenhum tipo de discriminação ou preconceito, Se né? brincar, tem mais faculdade no interior de São Paulo que na capital. Se brincar, tem mais. Não sei se Ah, eu, entendeu? possivelmente. E outra, professor, é iluminado, assim, eu desejo muito que o Rafael seja logrador, ou que o Fábio consiga as coisas. Meu orientador é uma pessoa muito honesta, muito guerreira, e ele abriu esse campo para a gente. O Iberoju é um espaço onde os pesquisadores conseguem colocar seu trabalho. A recepção do Iberoju não tem nada igual, né? E o senhor é muito educado, muito gentil também. E assim, é trabalhar. Pesquisar é buscar. E buscar é ir atrás, não é isso, Rafa? Exato. Então, acho que a gente pode encerrar. Então, muito obrigado por todas as considerações, obrigado por participarem aqui no evento, ainda que virtualmente em Bauru, né? E já convidamos para os próximos eventos do Iberojur, né, para que a gente possa avançar nos debates e nas reflexões sobre um direito que busca respostas adequadas para essa sociedade hipercomplexa, tá? Então,